Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Cross, versão XRE 2.0 Flex 2024. Esse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nesse SUV agora ele conta com Toyota Safety Sense em todas as versões, identificando pedestres, ciclistas e também veículos e outros detalhes que eu vou mostrar para vocês dessa versão intermediária XRE logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes aqui pela frente do modelo nos faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Nós temos todo o sistema de iluminação aqui LED, com um detalhe da luz de indicação, também esse filete maior que vai até a parte final do farol, que é a luz de condução diurna em LED, a inscrição Corolla Cross com esse detalhe em black piano e também preto fosco, e o detalhe cromado na parte do farol e também canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo. Mais abaixo, na parte do para-choque, nós temos esses vincos que são bem pronunciados, como vocês podem ver, onde fica localizado sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel. Isso é um item de segurança bem interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Todo esse detalhe em preto fosco na parte do para-choque que vai até a frente do veículo, onde fica localizado a lanterna de neblina em LED. E aí nós temos a abertura da grade inferior na horizontal com um detalhe também em preto fosco, onde tem também esse detalhe com esse aplique que é na cor do veículo, que é um vermelho granada metálico. Realmente é uma cor muito bonita. A sua grade superior, ela tem todo esse formato trapezoidal com essa moldura em black piano na parte lateral, e aqui a sua grade superior já com um detalhe em preto fosco com essa parte em colmeia. Aqui na frente nós temos o logo translúcido da Toyota. Ele tem os sistemas com sensores do radar do sistema Toyota Safety Sense, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, pré-colisão e ACC, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais acima, a parte ali do para-brisas, nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos na parte lateral do capô vindo até a parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos e torque de 21.4 kg força-metro. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático denominado Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização que foi herdada do Corolla Sedan para o início aqui de 2022 no Corolla Cross. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô nós não temos a manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas desde a sua borda vindo até o centro. Esses vincos que são bem aparentes também com esse detalhe em cinza metálico. E o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda esse detalhe em preto fosco. Também a saia lateral e na parte traseira da suspensão também praticamente vai dar a volta por todo o carro. Essa silhueta com um vinco marcante da primeira porta até a segunda porta, e aqui nós temos um vinco que sai aqui da lateral com um contorno terminando no capô e um outro vinco com um contorno na segunda porta terminando lá na lanterna traseira. Na coluna A
esse detalhe em preto fosco, assim como esse outro detalhe em preto fosco na parte do retrovisor, já que é a cor predominante do veículo, que é um vermelho granada metálico. Indicador de seta, rebatimento automático do retrovisor quando você aciona a chave ou pelo botão na parte da porta do motorista. As maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe em preto fosco, rack de teto com esse detalhe também em cinza metálico, e aqui na terceira coluna essa parte em preto fosco com a inscrição Corolla Cross também, e todo o detalhe do vidro em preto fosco. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo temos aqui 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com um alerta de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um item de segurança interessante. Também o detalhe do para-choque saindo da lateral todo em preto fosco, onde fica localizado aqui também refletor noturno para ajudar na visibilidade, e esse detalhe com esse aplique vermelho que fica na parte do para-choque, que é interessante. O vinco na parte lateral, que termina aqui na parte das lanternas que saem da sua lateral vindo até a tampa traseira, toda essa moldura em black piano. Temos a inscrição Corolla Cross, sistema de iluminação em LED e a inscrição XRE, Corolla Cross e o logo da Toyota com esses detalhes cromados. Temos também esse vinco em toda a tampa traseira, harmonizando lá com a grade frontal do veículo. E nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e o spray de limpeza do vidro traseiro. Também o aerofólio integrado, bem avantajado na cor do veículo, com antena Shark Fin. E para fazer a abertura do porta-malas desse modelo, basta você apertar com a chave presencial esse botão aqui ao centro, para que você possa fazer a abertura desse porta-malas desse SUV, que tem a capacidade de 440 litros. É uma boa capacidade comparado com seus concorrentes. Também a iluminação em LED, esses ganchos aqui do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg que você pode estar utilizando, e esse nicho aqui tanto do lado esquerdo e direito que você pode estar utilizando. Abrindo aqui nós temos um step de uso temporário com roda em aço, com um kit de ferramentas que você pode estar fazendo a utilização se necessário. E todo esse detalhe em preto fosco na tampa traseira com essa alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento do porta-malas de uma maneira mais fácil. Temos câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e esse detalhe com os 4 pontos aqui da iluminação da lanterna de neblina traseira, que é em LED, favorece demais na iluminação, é um item de segurança interessante. Falando em segurança, ele conta com 7 airbags, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na parte traseira do modelo começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,64 m, são 6 centímetros a menos comparado com o Corolla Sedan. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás, eu vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço. Ainda me sobram aqui praticamente 2 dedos para vocês verem essa questão. O detalhe aqui com portas revistas, somente aqui do lado do passageiro, saída do ar-condicionado para quem vem aqui atrás, com 2 tomadas USB tipo C. Isso favorece e traz muita comodidade para quem vem aqui na fileira traseira, e também o revestimento do banco em couro com essa linha aparente e todo esse pontilhado, como vocês podem ver aqui no detalhe. Eu vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros, que nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, favorece para quando você está viajando aí com 4 pessoas. E também o detalhe do Isofix, da fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Esse detalhe que você puxa aqui, o banco ele é bipartido. Além do espaço que você tem ali, você pode estar utilizando dessa forma para carregar uma escada, algo maior que não caiba no porta-malas. Ele é 60 por 40, desce dos 2 lados. Se você voltando a posição aqui, você tem 2 ângulos, ou esse que eu coloquei, ou apertando mais uma vez você desce e ganha essa parte para trazer mais espaço para quem está vindo aqui atrás do modelo. Favorece. Revestimento das portas aqui é com couro revestido aqui, bem macio ao toque. Essa parte aqui bem macio ao toque com a linha aparente, os puxadores que são prata, e também acionador do vidro elétrico com função auto-down, sobe com um toque só, e uma segunda opção de porta-copos. Isso é bem interessante na parte da porta, com alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross e Toyota. Virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar de uma maneira mais fácil para você encontrar um veículo no estacionamento, e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa estar fazendo a abertura através da Smart Entry para que você possa entrar no modelo. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui nós temos a inscrição Corolla Cross, freio de estacionamento que é aqui no pé, da mesma forma como é no Prius. Nós temos aqui a parte com alavanca somente com ajuste de altura no banco do motorista, essa outra alavanca que é a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E agora eu vou entrar aqui para conhecer os detalhes no interior
do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2024, que recebeu uma nova tela aqui de 7 polegadas desde o modelo 2023, ao invés de ser analógica como era anteriormente, agora ele está com uma tela digital. A sua multimídia ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então isso realmente favoreceu nesse modelo, e é uma multimídia da Harman Kardon. Temos os botões físicos aqui na lateral, é uma multimídia bem intuitiva, parte do veículo que você consegue fazer acompanhamento aqui referente ao histórico do veículo, as médias de consumo e tantas outras partes, e também informações de rota, que se for o caso. E se for o sistema híbrido, ele mostra a opção aqui. Como essa é a opção Flex, ele não mostra essa opção referente à motorização. As configurações gerais aqui do sistema também, conectividade via Bluetooth e a parte com a projeção de tela, se for o caso aqui, para você estar fazendo a utilização com o seu Android Auto ou Apple CarPlay, que você consegue estar fazendo também. Bem intuitivo, bem mais fácil de utilizar do que as outras multimídias que estavam vindo no veículo. Ao meu ver, ficou bem interessante. Parte do console central com esse detalhe em black piano, e também o detalhe aqui do ar-condicionado, que é digital, essa parte com esse filete prata. Nós temos aqui modo automático com ar quente e ar frio. Você consegue colocar a temperatura somente aqui do lado do passageiro, ele não é duas zonas, apenas uma zona. Aqui do outro lado já é o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar utilizando, e aqui onde você vai direcionar esse fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e para estar ligando aqui a parte da saída dos bancos traseiros. Temos aqui botão start-stop para fazer a ignição do veículo com esse detalhe cromado, mais abaixo uma tomada USB para você estar fazendo a utilização de pendrive ou recarregamento de celular, se for o caso, ou para estar fazendo a conectividade com a multimídia se o seu smartphone não tiver tecnologia compatível para fazer via sem fio. E aqui nós temos o detalhe aqui com esse nicho que você pode estar utilizando para estar colocando alguma coisa, esses detalhes que são prata, e o console central com todo esse detalhe em black piano e também esse parte prata que faz o contorno. Nós temos aqui modo de condução com o modo Power, ele vai trazer um giro maior ao motor, fazendo as trocas simultâneas do sistema automático de uma maneira mais alta para você ganhar giro no motor, e também sistema de tração e estabilidade que você pode estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e BAS. Câmbio é do tipo automático CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei anteriormente. Colocando na opção de ré, nós temos a opção aqui da câmera para fazer a utilização, mas sem as guias aqui para fazer a utilização. Descendo aqui para o modo drive, antes disso, vou engatar a ré aqui, soltar o freio de estacionamento. Nós temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima de um item ou de um objeto, como eu fiz agora, tanto os sensores traseiros e dianteiros eles ligam. Então isso favorece demais com um alerta de proximidade para fazer a utilização, traz mais segurança. Descendo para o modo drive, nós temos a utilização aqui também da parte aqui manual, que você consegue colocar para o lado esquerdo, fazer as trocas manuais para cima da primeira à décima, para trás as reduzidas. Favorece no dia a dia para você estar utilizando, com certeza. Isso é um item de segurança bem interessante. Voltando aqui para a opção Parking, nós temos o detalhe aqui todo em preto fosco, 2 porta-copos que você consegue estar utilizando aqui também, descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque, com esse espaço que você tem aqui dentro para estar utilizando uma tomada 12 volts para 120 watts também, se for necessária. Aqui os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, temos revestimento do banco em couro com a linha aparente, todo esse pontilhado vindo até mais acima, essa parte lateral para trazer mais conforto, parte de regulagem de altura do cinto de segurança, o teto é preto com as alças e também a luz halógena para quem está lá atrás, e também quebra-sol, que temos a opção do espelho que quando você puxa, acende aqui a iluminação tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Isso favorece bastante. Retrovisor, que é do tipo fotocromático, vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança bem interessante. E aqui nós temos todo esse revestimento aqui bem macio ao toque com uma linha aparente, e aqui a parte do painel já é com plástico rígido com detalhe em preto fosco. Temos aqui as iluminações referente aos sistemas do airbag também, e aqui esse detalhe prata que faz o contorno ali do difusor do ar-condicionado. Temos também ali um tweeter para facilitar no sistema de som, e aqui a parte do porta-luvas, que ele desce bem devagar e tem todo esse espaço para você estar utilizando. A tela aqui da multimídia é do tipo flutuante, não temos mais aquela parte que incomodava quando se lançou o veículo em 2020, na parte do sedã, no Corolla Cross não herdou, e nós temos aqui a iluminação, todas elas
com a parte das funções aqui da porta do motorista, 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui dos retrovisores, você aperta esse botão para estar fazendo o rebatimento se necessário, ou no modo automático quando você aciona na chave. Também a regulagem dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer internamente. E aqui nós temos a parte aqui do painel, com esse botão você pode estar acionando o sistema da comutação automática referente ao sistema Toyota Safety Sense. Supor que você está na estrada à noite, escuro, vai vir um veículo contra você, ele abaixa o farol automaticamente. Passou o veículo, ficou escuro novamente, ele coloca para o farol alto. Isso é um item de segurança bem interessante referente ao sistema. E também aqui é o ajuste do facho do farol, você consegue colocar para cima ou para baixo, de acordo com mais peso que você coloca no carro, favorece também na estrada. Parte do volante aqui, ele é eletrônico com uma direção eletroassistida, então nós temos a regulagem de altura e profundidade, também todo esse detalhe aqui com couro, com a linha aparente, ele é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, os comandos aqui do computador de bordo também que você consegue estar fazendo. Do outro lado aqui nós temos os comandos de som para passar as faixas, ou o modo de estação que você está ouvindo na rádio, ou na parte do seu smartphone que você consegue estar utilizando. E aqui já é os comandos do sistema Toyota Safety Sense, que tem novidade no Corolla Cross. Ele está identificando pedestres, ciclistas e veículos, diferente do sedã que identifica só veículos. Então nós temos o ACC, que é o sistema referente a controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está setado a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu, o carro vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente. Isso é muito importante na parte de segurança, realmente favorece. Esse outro botão aqui para você estar ativando referente ao sistema é a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou direito, o sistema vai também dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E você saindo ali, ele vai dar um alerta para você colocar as mãos ao volante quando você perceber que está oscilando sobre o volante. E um detalhe interessante também nesse sistema, ele tem controle de oscilação. Então quando você estiver com muito sono, oscilando ali, ele vai aparecer uma xícara de café mostrando que você está oscilando muito ao volante, que você possa estar cansado ao dirigir. Isso favorece demais também no sistema. E sistema pré-colisão, esse aqui ativo, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, como eu falei anteriormente. É um diferencial. Então, numa situação de risco que você não consegue ver algum pedestre ou ciclista ou veículo, ele vai identificar um alerta sonoro e visual para que você possa estar saindo dessa situação de risco, e não surgindo uma atitude, ele vai fazer a frenagem autônoma do veículo para evitar que você tenha colisão ou danos maiores para você que está conduzindo o veículo. E isso é um sistema de colisão bem interessante. Mudanças aqui no pedal shift, na parte do volante, se necessário também. A tela da parte do painel, como eu falei para vocês, é digital, de 7 polegadas. Nós temos aqui o conta-giros referente à utilização do painel que você consegue estar fazendo. Do outro lado, o medidor do arrefecimento do motor, e aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 47 litros. Aqui nós temos velocímetro digital, relógio, temos também aqui temperatura exterior, odômetro, trip A, trip B, média total do veículo. Colocando para baixo aqui nós temos o modo de economia e os seus indicadores que você consegue estar acompanhando, e ele está marcando 25 km com a média aqui que eu consigo estar fazendo, ou quanto que eu consigo rodar com a gasolina que eu tenho aqui no tanque. Se colocar para o lado direito, nós temos uma bússola informativa. Para o lado, mais uma vez, nós temos a parte com a FM ou a música que você está ouvindo no aplicativo. Para o lado direito, mais uma vez, tempos de viagem que você pode estar fazendo a utilização também, e colocando para baixo aqui os comparativos de viagem e as configurações gerais do veículo, que você consegue também aqui, ó, colocar em configurações. A parte aqui de tipo de medidor, você consegue colocar o velocímetro ou da forma digital como está aqui, ou da forma analógica. Então você consegue colocar da forma analógica, ele vai ficar esse arco aqui para você que tem preferência dessa forma. E para o lado direito, mais uma vez, nós temos aqui todas as mensagens que são importantes no veículo, vai aparecer nessa aba de mensagens aqui para realmente ajudar e facilitar. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRE 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação
do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Jorge Martins, da cidade de Vitória, lá no Espírito Santo. O segundo salve do canal vai para Euclides Silva, da cidade de Osasco, lá em São Paulo. O terceiro salve do canal hoje vai para Eva Portela, lá do estado do Maranhão. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!